Damos início a mais uns trabalhos da Assembleia Extraordinária para a apresentação do edital da eleição do sindicato. Eu vou passar a palavra para a nossa advogada jurídica, onde ela vai poder estar lendo o edital. Bom dia a todos. A gente, comumente, é só lançado o edital, né? Pelo estatuto de vocês, a gente tem que fazer uma assembleia e na assembleia expor os dispositivos do edital. Então, eu vou ler o dispositivo do edital. A diretoria administrativa do Sindicato de Servidores Públicos do município de Hamburgo, conforme disposições legais e estatutárias, e mediante condições estipuladas nesse edital, faz saber que no dia 14 de dezembro de 2015, às 8 horas e até às 16 horas, será realizada a eleição sindical para a composição dos órgãos de direção e administração deste sindicato, quando serão eleitos os membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, bem como seus respectivos suplentes para o mandato, período compreendido entre 15 de dezembro de 2015 a dezembro de 2017. Das preliminares. A eleição será realizada sob a responsabilidade da Comissão Eleitoral, a ser instituída após a publicação deste edital. O eleitor é eleitor todo associado que esteja no bojo dos direitos sociais conferidos por este estatuto e que tenha pelo menos 6 meses de filiação ao sindicato na data da publicação do edital de divulgação das eleições. É documento válido para identificação do eleitor, cédulas de identidade ou outros documentos a ele equiparados por lei, desde que contenha foto, dado o voto por procuração, em trânsito e por correspondência. Será obedecidas as normas do presente edital, ao qual será publicado nos quadros e avisos da Prefeitura, de Hamburgo, da Secretaria de Administração, da Secretaria de Saúde e outros órgãos públicos do município. Os membros da diretoria serão eleitos pelo voto direto, os candidatos, né? Os membros da diretoria serão eleitos pelo voto direto e secreto dos associados e em chapa que conterão o nome de todos os concorrentes. As chapas deverão concorrer com cargo de diretoria completos ou, no mínimo, 5/6 deles preenchidos. Qualquer associado poderá candidatar-se à carga de diretoria ou conselho fiscal desde que esteja em dias com suas obrigações sindicais e tenha pelo menos 6 meses de filiação ao sindicato na data de início das votações. Nenhum candidato poderá participar de mais de uma das chapas. Dos registros da chapa, as chapas deverão ser inscritas na sede da entidade até 30 dias após a data da publicação deste edital, sendo a data final da inscrição dia 14 de novembro de 2015 até às 16 horas. A chapa será enumerada seguidamente a partir do número 1, obedecendo a ordem de registro. O requerimento de registro deverá ser entregue em 3 vias, endereçado ao presidente do sindicato, podendo ser entregue e assinado por qualquer dos candidatos que integre a chapa, desde que no ato seja entregue juntamente cópia do CRG, sob pena de não ser aceita a inscrição, conforme o artigo 55 do Estatuto do Sindicato. Conforme o artigo 55 do Estatuto, cada candidato deverá preencher uma ficha de identificação em 3 vias, contendo os seguintes dados: nome, filiação, data, local de nascimento, estado civil, residência, número de matrícula sindical, número do órgão expedidor, do RG, número do CPF, nome e endereço do órgão que trabalha, cargo que ocupa, tempo de trabalho como servidor público municipal. Será recusado o registro da chapa que não contenha candidatos efetivos e suplentes em número suficiente, ou não esteja acompanhados por ficha de identificação preenchida e assinada de todos os candidatos, conforme o artigo 57 do Estatuto. Verificando-se irregularidades na documentação apresentada, a Comissão Eleitoral notificará o interessado para que promova a correção no prazo de 5 dias, sob pena de registro não se efetivar. É proibida a acumulação de cargos na diretoria e conselho fiscal, efetivos ou suplentes, sob pena de nulidade de registro. Encerrado o prazo do registro da chapa no dia 14 de novembro de 2015, às 16 horas, em assembleia, será feita uma assembleia para encerramento, para que a diretoria do sindicato faça a lavratura da ata, mencionando-se as chapas registradas de acordo com o número de ordem, e a ata será assinada pelo presidente do sindicato por pelo menos um candidato da chapa, esclarecendo o motivo da eventual falta de qualquer outra assinatura.
conforme o Estatuto, é necessário que tenha pelo menos um das chapas no momento da Assembleia, para que assim possa assinar, certo? No sinal, no outro artigo, seria pena até de não inscrição, tá? Encerrado o prazo das inscrições da chapa, no mesmo dia, a Assembleia será formada a Comissão Eleitoral. E lhe será entregue, neste ato, os requerimentos de registro da chapa, acompanhados dos respectivos documentos e ata. E a Comissão Eleitoral passará a dirigir o processo eleitoral, que terá plenos poderes para gerir as eleições sindicais. Da impugnação. Conforme o artigo 68 do Estatuto, qualquer candidatura somente será homologada pela comissão após serem comprovadas as exigências estabelecidas pelo artigo 56, que é justamente a questão do comparecimento de um dos membros, né, da chapa. A impugnação de chapa ou de candidato apresentada por qualquer associado com exposição dos fatos que justifique a dirigida à comissão eleitoral e entregue mediante recibo na Secretaria do Sindicato, conforme artigo 69 do Estatuto. A impugnação de chapa ou de candidato pode ser arguida de ofício pela comissão eleitoral. A chapa que for impugnada ou tiver candidato impugnado será notificada em 2 dias pela comissão eleitoral e terá o prazo de 5 dias para apresentar sua defesa, instituindo o processo de impugnação, que será decidido em 5 dias, né, pela Assembleia Eleitoral, conforme artigos 70 e 71 do Estatuto do Sindicato. Julgada procedente a impugnação, a chapa tem 48 horas a partir da intimação da decisão da Comissão Eleitoral para substituir os candidatos impugnados. É permitida a substituição de até 4 pessoas da chapa, incluindo os candidatos à diretoria, ao Conselho Fiscal e os suplentes. Atingido o limite numérico mencionado anteriormente, os demais candidatos impugnados serão eliminados da chapa sem direito à substituição, conforme artigo 72 do Estatuto. A chapa que tiver candidato impugnado pode, após a substituição prevista anteriormente, conforme as eleições, desde que o candidato remanescente entre os efetivos, suplentes e membros do Conselho Fiscal bastem para preenchimento dos cargos, obedecendo ao artigo 52 do Estatuto do Sindicato, sob pena de ter o registro cancelado, conforme o artigo 73 do Estatuto da Apuração. A hora determinada no edital para encerramento da votação, havendo no recinto eleitores a votar, serão convidados em voz alta a fazer a entrega ao presidente da mesa coletora do documento de identificação, prosseguindo os trabalhos até que vote o último eleitor. Após o término do prazo para a votação, estabelecer uma Assembleia Eleitoral Pública e permanente na sede do sindicato. Porém, o artigo 92 do Estatuto prevê que poderá a Comissão Eleitoral optar por outro local de apuração que não a sede do sindicato. Ou seja, apesar do Estatuto estabelecer, entre aspas, a sede do sindicato, por ser pequena até, né, pode a comissão depois estabelecer um outro local. Isso vai ser amplamente também divulgado. Tá? A mesa apuradora será constituída por um presidente, 3 auxiliares que serão designados pela comissão eleitoral em até 5 dias antes das eleições, com indicação partidária das chapas. Contadas as cédulas das urnas, o presidente da mesa apuradora verificará se o seu número coincide com a lista de votantes. Fim da apuração, o presidente da mesa entregará o resultado à comissão eleitoral, que proclamará de cada chapa que obtiver o maior número de votos válidos, conforme artigo 94 e 97 do Estatuto. Havendo empate, será competente a comissão eleitoral para dispor sobre o segundo turno com critério de desempate, sendo a mesma responsável para definir o local, data e hora. Pelo Estatuto, o Estatuto de vocês não prevê a delegação do segundo turno. Então, como a comissão eleitoral é competente para qualquer processo referente às eleições, entendo eu, que seria ela também competente para verificar dia, horário e local para o segundo turno. Acho que não caberia, então, à diretoria estabelecer isso, já que o Estatuto não prevê e, ao mesmo tempo, dá essa prerrogativa à comissão eleitoral. Então, é ela que vai fazer essa, ela que vai
eleitoral, que não poderá ser integrante da chapa, conforme artigo 59 do Estatuto. A comissão eleitoral será composta de um membro da diretoria e 2 representantes de cada chapa inscrita, que deverá ser indicado previamente no ato da inscrição da sua chapa. Da posse. Ao assumir o cargo, o eleito prestará solenemente o compromisso de respeitar o exercício do mandato do Estatuto. A posse do eleito será no dia 15 de dezembro de 2015. Das disposições gerais, os casos omissos serão resolvidos pelo presidente da Comissão Eleitoral, obedecendo os dispositivos das disposições desse Estatuto. Os itens desse edital poderão sofrer alterações, sendo esta informada em comunicados do aviso oficiais, divulgados pela Comissão Eleitoral no quadro de avisos da Secretaria Administrativa e órgãos públicos. Os dispositivos deste edital não substituem os dispositivos do Estatuto dos servidores públicos de aviso. Certo? Foi cumprida solenemente se a Assembleia ser solicitada pelo Estatuto. Está aqui à disposição o edital para todos vocês. Caso haja qualquer dúvida, alguém tem dúvida? Não, passa a palavra para o presidente. Bem, cumprido o Estatuto, como a doutora Fernanda falou, tem que se fazer a Assembleia para poder estar divulgando o edital. A gente fez agora, começa todo o processo daqui para frente, e boa sorte aos futuros candidatos. Então, alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Então, em nome de Deus, está por encerrado a Assembleia.